me deram um tema assim que eu fiquei chocada. A massacrante felicidade dos outros. Falei, o que eu vou falar disso, né? Aí eu descobri que eu tenho muito disso para falar. Porque a massacrante felicidade dos outros ou a inveja nossa de cada dia, que tem tudo a ver, porque infelizmente todos nós temos ainda inveja, né? Senão não estaríamos no planeta de expiação e prova, já teríamos passado por isso. Em 2010, os Cariri Chocós, aqui de pertinho, foram pedir socorro porque eles estavam passando fome. A Margareth Ack estava dando uma aula lá na Casa do Consolador e numa noite de chuva muito fria, foram 4 com o Kaihá, que era o cacique de grupo, e a gente assumiu a luta deles até hoje. Nós fizemos 4 shows em 2010, vocês podem ver o Jorge Versilo com a Margareth aqui. Nós fizemos shows, em cada show a gente levantou 1,5 toneladas de mantimentos, fora recursos financeiros, e até hoje esse DVD a Margareth vende, ele reverte em cestas básicas para a tribo, né? Mas é claro que sim, né? Eu queria ter a voz da Margareth, ok? Eu queria ter a aparência da Margareth, queria cantar com o Jorge Versilo, mas sabe como é que é? Não deu, né? Então a massacrante felicidade dela me atingiu em cheio, né? E veja, mais letal do que a mais letal das armas que nós inventamos até hoje é o olho gordo. Que hoje em dia já tem muita gente com olho com obesidade mórbida e a cirurgia bariátrica não resolve. Aí precisa de uma reforma íntima em regra, né? Há 500 anos antes de Cristo, Buda falou, aquele que inveja os outros não tem paz. 70 anos antes de Cristo, o filósofo romano Cícero disse, a inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. E nos anos 2000, a Madonna fala, tenho inveja das pessoas que não têm inveja de nada. 3 filósofos, cada qual do seu tempo, né? Agora, qual de nós não queria ter o sucesso financeiro que a Madonna tem? Né? Mas eu acho que nenhuma de nós queria ter a vida que a Madonna tem, né? Cuidado ao postar sua felicidade. A inveja tem Facebook. Que toda a minha inveja vire dinheiro, amém. Não vai ter Bill Gates que supere algumas pessoas, né? A inveja é a falta de fé em si mesmo, é um ditado árabe. É que para eu ler ali fica meio complicado, mas tudo bem. É um ditado árabe, a fé é a falta de segurança, a falta de fé em si mesmo, né? Eu li isso numa mesquita lá em Istambul, e é muito real, é exatamente isso, né? Ou diz o Leleco, se inveja matasse, faltaria cemitério. Estão me pedindo por inveja para eu ficar mais no meio, porque eu estou no escuro. É que a minha luminosidade própria, eu não preciso da luz de lá. É que eu preciso ler, gente, vocês não têm noção. Agora, pensem bem, se inveja matasse, teria cemitério? Não, todos nós vamos morrer, sim. Se todos morrêssemos ao mesmo tempo, teria lugar para todo mundo ficar no cemitério? Não, né? A inveja é uma coisa tão importante que é um sentimento que tem cor. Na Alemanha ela é amarela, nos Estados Unidos, na América do Norte, aqui no Brasil, ela é verde. Você fala, ai, fiquei verde de inveja. Eu tenho uma amiga que fala assim, ai, fiquei pink de inveja. Essa é mais sofisticada, né? Eu queria contar, vocês conhecem essa fábula? A coruja, a cobra e o vagalume? Foi contada pelo Confúcio, milhares de anos atrás. Tinha um vagalume lá feliz com a sua luminosidade e tal, de repente uma cobra vai dar um bote, ele consegue escapar. E ele olha e fica assustado, fica espantado, né? O que a cobra está fazendo atrás de mim? E ela vai dar outro bote nele, ele foge, ela dá outra. Cara, o vagalume vive um dia, pelo amor de Jesus, ele passou metade do dia fugindo da cobra. Aí ele falou, eu estou cansado, chega, vou morrer, tudo bem, me entrego, me rendo. Falou, cobra, antes de você me devorar, me responda uma coisa. Primeiro, o vagalume faz parte da sua dieta habitual? Não. Então por que você quer me comer? Porque você brilha, isso me irrita. Isso é inveja, né? Olha essa é ótima. Num prédio, em cima está escrito, parabéns, Fábio, foi aprovado para o curso de odontologia. Embaixo, grande coisa. Eu acho que a menina de baixo queria namorar o Fábio, eu tinha namorado e eles romperam. Ou a família de baixo tinha raiva da família de cima.
Gente, vejam bem, isso é explícito, né? Ou essa. Olha a cara dessa menininha. Mas olha a cara da menininha, gente. Vocês estão vendo a carinha dela? Você tem inveja? É só uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Você tem inveja? Qualquer um de nós, perguntado de sopetão, diz, de jeito nenhum. E todos temos, né? O Alexandre Bess, é um psicólogo, em 2012 ele lançou um livro chamado Inveja, o Inimigo Oculto. Nesse livro ele faz 10 perguntas muito inteligentes para que cada um possamos avaliar qual é o nível da nossa inveja. Topamos fazer? Vamos fazer sem medo de verdade? Que é muito feio mentir para a gente, tá? Ninguém precisa se dedurar, que tirou a nota máxima e inveja, não. Não se dedurem, não precisa. Primeira pergunta, vão anotando aí. Quando seus amigos recebem boas notícias, você parabeniza mais. A, não fica feliz, fica com raiva de algo bom ter acontecido com eles e não com você. B, fica enciumado, por que coisas boas também não acontecem com você? C, passa a questionar a sua vida atual, será que tem tido bons acontecimentos? D, não tem mais, você fica feliz e passa a admirá-los ainda mais. Qual é a resposta de cada um de vocês? Escolha. Escolheram? Resultado. Você não fica feliz, você tem a doença da inveja. Você fica enciumado, você tem inveja. Você questiona a si mesmo, será que acontece coisa boa comigo? Você tem a admiração. Não tem mais, você fica feliz, você tem satisfação com você mesmo. Anotem o que vocês pegaram, tá? Segunda pergunta. Quando você vê mulheres naturalmente magras ou homens com corpos definidos, o que você pensa? A, quem trabalha com imagem tem que se cuidar mesmo. B, bem que a genética podia ter me ajudado também. C, nem nascendo de novo consigo um corpo desses. D, está na cara que eles têm transtorno alimentar e os homens tomam bomba. Escolheram a sua resposta? Quem trabalha com imagem tem que se cuidar mesmo. Eu estou bem do jeito que eu sou e ele fique bem do jeito que é. Bem que a genética podia ter me ajudado também. A admiração. Nem nascendo de novo consigo um corpo como esses. Inveja. Está na cara que elas têm transtorno alimentar e os homens tomam bomba. Doença da inveja. Vocês percebem que existe uma diferença entre uma coisa e outra? Terceira pergunta. Qual destes pensamentos melhor representa a sua opinião sobre pessoas ricas? A, trabalho duro e um pouco de sorte explica. B, para terem ganhado tanto dinheiro, coisa boa não devem estar fazendo. C, algumas pessoas têm mais sorte do que outras. D, e eu aqui financiando o apartamento em 15 anos. Qual é a resposta de vocês? Quem acha que é trabalho duro, está satisfeito com o que tem. Para terem ganhado tanto dinheiro, coisa boa não deve estar fazendo, numa clara relação aos políticos, tem a doença da inveja, mas nesse caso é verdade mesmo. Algumas pessoas têm mais sorte do que outras, inveja. E eu aqui financiando o apartamento em 15 anos, a admiração. Quarta, você já desejou ser igual a outra pessoa? A, sim, algumas vezes. B, hoje menos do que no passado. C, na verdade, já desejou ser melhor do que a outra pessoa. D, desculpa, botei a letra errada, não gosta de quem você é e do que conquistou. Ok? Quem escolheu a A, tem inveja. Quem diz hoje menos do que no passado, tem admiração. Na verdade, já desejou ser melhor do que a outra pessoa, tem a doença da inveja. E não gosta de quem você é e do que você conquistou, tem satisfação pessoal. Vocês estão anotando seus pontos? 5. Seu colega de trabalho foi promovido. Você, A, fica mal-humorado que não consegue nem parabenizá-lo. B, planeja um happy hour com a equipe para comemorar. Esse é um santo, viu? Não encarna mais na terra. C, lembra-se de que nunca recebeu uma promoção. D, acredita que o chefe escolheu o colega porque ele é puxa-saco. Fica tão mal-humorado que não consegue parabenizar. Doença da inveja.
Planeja um happy hour. É um espírito de luz, né? Tem satisfação pessoal. Ou talvez seja o chefe. Lembra-se que nunca recebeu uma promoção. A admiração. Acredita que o chefe escolheu o colega porque ele é um puxa-saco. Inveja. Sexta pergunta. Você já desejou destruir ou roubar algo só porque não era seu? A. Imagina, que loucura isso. Não sejam politicamente corretos aqui, hein? B. Sim, até falou sobre isso, mas é só de brincadeira. C. Não, mas desejou ter algo igual. D. Sim, isso já aconteceu algumas vezes. Essa eu acho de todas a mais simples, né? Imagina, que loucura, satisfação pessoal. Sim, até já falou sobre isso, mas é brincadeira, admiração. Não, mas desejou ter algo igual. Inveja, sim, isso já aconteceu algumas vezes, doença da inveja. Sétima. Quando você sai com seus amigos, A, não consegue evitar comparar as suas roupas com as deles. Na verdade, é bem mais para as mulheres isso, né? B, passa a noite criticando aqueles que teoricamente são bem-sucedidos. Deve ser horrível ficar ao lado de uma pessoa assim. C, torce para que nenhum deles tenha boas notícias para compartilhar. Olha que nível chega. D, quer saber tudo o que acontece na vida deles. Prontos? Não consegue evitar de comparar. A admiração. Passa a noite criticando. Doença da inveja. Torce para que nenhum deles tenha boas notícias. Inveja. Quer saber tudo o que acontece na vida deles. Satisfação pessoal, porque você também tem com o que compartilhar. 8. Seu melhor amigo fica noivo antes de você. Como reage? A. Afasta-se dele, porque pessoas casadas são muito chatas. B. Deseja secretamente que você estivesse noivando e não ele. C. Fica muito feliz por ele. D. Desespera. Nem namorado você tem. Eu tive uma tentação de pôr tudo no feminino, né? Afasta-se dela, secretamente deseja que ela, se você estivesse noivando e não ela, fica muito feliz por ela, se desespera porque nem namorado você tem. Já escolheram a sua resposta? Afasta-se dela, doença da inveja. Queria que você fosse a noiva, admiração. Fica muito feliz por ela, satisfação pessoal. E desespera, nem namorado você tem, inveja. 9. Seu amigo exibe o novo celular dele. Você, A, diz que é uma besteira gastar tanto dinheiro com tecnologia. B, diz que leu uma resenha muito ruim sobre o produto, pretende comprar um melhor. C, sai do encontro desejando ter um também. D, agarra no objeto para conhecer todas as funcionalidades dele. Escolheram a sua? Todo mundo quer um iPhone, né? Quem tem quer um Galaxy, porque o iPhone realmente tem muito problema de funcionamento. Percebam a inveja. A Margarete tem iPhone, eu tenho um smartphone, que de vez em quando é burrofone, funciona. Escolheram as respostas? Diz que é besteira, inveja. Diz que tem coisa, vai comprar um melhor para você, doença da inveja. Sai do encontro desejando ter um também, a admiração. Agarra no objeto para saber todo o que ele tem, satisfação pessoal. Última pergunta. Você já comprou algo só para causar inveja em outras pessoas? Pensa bem. Não, nunca. Sim, muitas vezes, todo mundo faz isso. C, não, mas teve vontade. D, sim, uma ou duas vezes. Essa é a que fala mais sobre nós, tá? Não, nunca. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, muito obrigada. Sim, muitas vezes todo mundo faz isso, doença da inveja. Não, mas teve vontade, admiração. Sim, uma ou duas vezes, inveja. Fizeram suas contas? A grande maioria de nós vai ficar entre admiração e inveja em proporções muito similares. Por quê? Porque é mais ou menos o estágio em que a gente está. Agora, a maioria das mulheres ia querer ter o corpo da Gisele Bündchen. Não tem. O que a Gisele tem que a gente não tem? O emprego dela, ela precisa ser daquele jeito. E a gente precisa? Não. Isso quer dizer que a gente está plenamente feliz com o que é? Não, ia ser muito legal ter o corpo dela entrar numa calça 36.
Mas convenhamos, a Gisele não dá palestra. É ou não? Percebam, inveja. Eu queria ter o corpo dela, mas manter meu cérebro. Inveja de novo, porque ela é sumamente inteligente. Se não fosse, não estaria onde está. Percebem? A gente se pega, né? Mas é importante essa autoanálise, pessoal, porque a gente é muito corrupto. E essa corrupção que a gente faz se perdoando é que nos mantém neste mundo de expiação e provas, neste nível de terceira dimensão. A gente tem que ser muito analítico de quem somos, viu? É importante isso. A grama é sempre mais verde no lado do outro, não é não? Esse caso é real, percebam bem. Se a grama do vizinho parece mais verde, talvez você esteja olhando demais para dele e esquecendo de regar a sua. A inveja tem consequências. A grama do vizinho é mais verde porque do meu lado tem mais festa. E eu estrago a grama. A admiração, a satisfação pessoal dá opções. A grama do vizinho é mais verde porque do meu lado tem mais festa. Não tem um quê de inveja aqui? Porque se eu cuidasse bem do meu jardim, ela podia ser verde apesar das festas que eu dou, não é? Então, mesmo nos comentários que pretendem não ser invejosos, você percebe a manifestação da inveja muito claramente, né? E veja, a inveja turva a visão da mente. Quando você analisa, né, o sucesso é um iceberg, a ilusão do iceberg. O que a gente vê de uma pessoa que tem sucesso? Não importa no que signifique o sucesso. Margarete, com a voz maravilhosa que tem, com a sabedoria que tem, o Eduardo, com a graça pessoal, eu morri de inveja dele descer isso aqui, porque se eu for fazer isso, a minha calça vai rasgar, eu vou chegar lá, torcer o joelho e vou dar palestra, né, assim, mancando. Não é? Bom, a gente vê essa parte legal, mas o que eles fizeram para chegar onde estão? Não é? A gente só vê a parte que está aparecendo, que está por cima da água. Mas embaixo da água tem a persistência, tem os fracassos, porque tudo implicou em fracasso, tem os sacrifícios, né? Os compromissos, todas essas coisas. Eu escutei de um excelente palestrante espírita em São Paulo, o Camolese, Estevão Camolese, que é vereador espírita, gente boa pra caramba. Ele falou o seguinte: o Walt Disney, quando teve o sonho de criar... O Walt Disney teve uma infância muito difícil. Ele teve um pai que foi bastante disciplinador e que exigia dele uma superação diária. Então, chovendo ou fazendo sol, 5 horas da manhã, o pai fazia ele pegar a bicicleta e distribuir jornal. Isso ensinou o Walt Disney a ser um guerreiro. E ele tinha o sonho de construir um parque de diversão que fosse o maior do mundo, porque tudo começou com o Mickey Mouse, né? Quando ele desenhou o Mickey Mouse, que era um ratinho feio, desengonçado no início, depois ele foi melhorando, fez várias aplicações de botox, cirurgia plástica e tal, ficou legalzinho. O Walt Disney planejou a Disney e começou, não tinha um centavo, o Walt não tinha um centavo, ele começou a pedir empréstimos. Ele recebeu 364 nãos. Ele foi em 364 bancos e instituições financeiras e escutou não. O 365 disse para ele sim. Se tornou sócio, o banco se tornou sócio dele, e isso criou a Disneylândia lá de Los Angeles, né? E a partir disso ele cresceu o patrimônio dele e outros parques copiaram a ideia da temática. Agora, não sei se vocês sabem que a Disneylândia vai ter lá na China, ela vai ser inaugurada agora no final desse mês, e um chinês, que é o mais rico de todos, para não perder o passo, inaugurou o próprio parque, né? Inaugurou agora, essa semana passada. É um parque temático. Então, vejam, nós vemos a fortuna do Walt, nós vemos a riqueza, o império que ele criou, as críticas que são feitas a esse império, mas os 364 nãos, que representaram anos de uma luta, aí a gente não vê, não é? A gente pode criticar as mensagens subliminares que tem nos desenhos da Disney, hoje Pixar, e elas existem mesmo, mas a gente não vê o sonho que esse cara teve de levar alegria e diversão para milhares de pessoas sem ver a idade.
E caso as pessoas que não sabem, todos os meses o Alt abria 2 dias para pessoas pobres, entravam sem precisar pagar. Quando ele morreu, essa tradição acabou. Mas enquanto ele foi vivo, isso foi mantido. Então, não dá para a gente criticar. Existe toda uma luta, toda uma perseverança para que uma pessoa tenha sucesso, não é? Mas a nossa mente, ela vê só o outro posto. O Henrik Bergson falou o seguinte: o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. Percebam, o olho, o sentimento, né, o sentido, só vê o que a nossa mente está preparada para captar. Então, é óbvio, né, que a gente tem que entender que cada um vai ver dentro da sua frequência vibratória. Se um espírito de luz vê uma pessoa andando num carrão, o espírito de luz vai criticar? Não, porque o espírito de luz não julga, não critica. Mas a gente vai, né? Eu trabalhei durante muito tempo como médica de PSF. Eu trabalhava numa comunidade bastante carente e até violenta lá em São Paulo, né? E as meninas que trabalham com a gente na equipe, a equipe é feita por um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e um número de meninas ACS, né? Dependendo do tamanho da região. Eu tinha 5 ACS, eu tinha 7.000 pacientes na minha região. E as minhas ACS, a gente ia fazer visita domiciliar, elas falavam assim: ai, doutora, vê só, vive de aluguel, mas olha o carrão importado que tem na garagem. Se a gente olha aquilo, às vezes fala assim, mas realmente, né, em vez de comprar um carro, eu vou comprar uma casa. É mais lógico, né, de eu estar morando de aluguel dentro de uma comunidade, tudo. Eu, em vez de gastar dinheiro num carro, mas para aquela pessoa, para aquele senhor, aquelas propagandas do cara andar no carrão com uma bruta loira do lado dele, né, sendo um sucesso, pesava muito mais do que a comodidade de ter um lar, não é? Eu tenho uma amiga fisioterapeuta que ela é sensacional como profissional. Ela não tem casa, mas ela tem um Jeep desse ano, ela vai pagar em 10 anos, e ela comprou um apartamento daqueles resorts em Orlando. Mas ela não tem casa própria, ela paga aluguel. Aí a gente fala assim, puxa, mas isso não é uma coisa inteligente. Para nós, para ela, é a satisfação pessoal. A gente tem o direito de criticar isso? Não. Por quê? Porque para ela isso traz a felicidade. A gente não tem esse direito de criticar, né? Então, a gente analisa dentro da nossa frequência vibratória. Quanto mais a gente está satisfeito com as nossas coisas, menos a gente tem vontade de criticar o outro, porque eu não preciso criticar o outro, eu me preencho, a minha vida me preenche. E veja, se a nossa mente entende, ela está preparada para compreender, os nossos olhos veem a mesma sintonia, a nossa mente mente. E essa é uma verdade que é muito difícil de entender. Vou dar um exemplo para vocês. A Margarete é a maestrina do nosso coral lá da Casa do Consolador, do qual eu faço parte. E na quarta-feira agora a gente teve ensaio, ela botou uma música lá para a gente cantar, uma música estava em inglês, né? E eu estava sem óculos, eu sou hipermétrope astigmática e já passei dos 40, bastante. Então, a minha vista está toda atrapalhada. E eu estava com preguiça de levantar para pegar o óculos. Aí eu li lá, em inglês estava escrito assim, let us break bread on my net. Eu não li nis, eu li nes, né? Já mudei, monstro da Lago Ness. Falei, gente, querem quebrar pão no coitadinho do monstro do Lago Ness? Olha que absurdo. E eu fui variando, né? Já pensei no Lago Ness, a neblina, o coitado do monstro tomando pão duro na cabeça, já saí. Aí eu estava nesse devaneio, a Margarete fala assim para mim, Mônica, traduz para mim. E eu, né, com a minha cabeça lá no Lago Ness, falei, vamos quebrar o pão no joelho. Eu já me vi pegando o pão duro e batendo no meu joelho para quebrar. A minha mente saiu totalmente daquilo. Porque, na verdade, vamos compartilhar, vamos dividir o pão de joelhos, quer dizer, numa oração. Eu acabei com a música, porque ninguém conseguia cantar, deu acesso de riso coletivo, entendeu? Foi uma sessão de terapia, musicoterapia do riso, a gente ria muito. Mas por quê? Porque a minha mente ela saiu completamente da realidade. Eu vi Ness, eu fui para o Lago Ness, eu não vi que estava escrito Ni, que é joelho. Então, a nossa mente causa muitas anomalias. Vocês já perceberam como a mente de vocês mente para vocês? Vocês já se deram conta? Né? A gente você pega um olhar atravessado, pronto, é com você. Né? Não é problema, a pessoa não tem o direito de ter problema.
é você, né? Vocês já perceberam que o nosso padrão vibratório muda tudo? Se você está bem... Alguém aqui conhece, já esteve em São Paulo, tomou o metrô? Eu vou explicar para vocês como é que é tomar metrô às 6 horas da tarde em São Paulo, na Praça da Sé. Ali é que você vê altruísmo e solidariedade, gente. Você não precisa fazer nada, fica parada, abre a porta do metrô, as pessoas levam você gentilmente para dentro. Você não cai, porque você não precisa segurar, as pessoas te mantêm em pé. Algumas são tão gentis que querem segurar sua bolsa para você. Agora, quando abre a porta, as pessoas, por amor, que não querem se separar da sua figura luminosa, saem e levam você junto, mesmo que não seja o seu ponto de parada. Isso é tomar metrô às 6 horas de São Paulo. Quando você está emocionalmente equilibrado, está com o seu padrão vibratório elevado, toda aquela composição do metrô pode estar com H1N1, lepra e tuberculose. Você sai sem pegar nada. Mas quando você está mal, você está depressivo, você está com raiva, você está com inveja, quando você está com o seu padrão vibratório rebaixado, a Dilma espirra em Brasília, você pega na hora a gripe. Essa é uma realidade cientificamente provada. Depende do nosso padrão vibratório. Depende do que nós somos, né? Ou seja, a nossa mente tem muito poder sobre nós. E eu acho que a gente tem que entender exatamente como nós somos, para a gente perceber como nós temos que combater as emoções menores que a gente percebe em nós, né? Porque as emoções são energias diferentes que se manifestam em vibrações. Nós somos isso aqui, uma massa de energia chamada espírito. Como nós temos uma evolução pequena e, portanto, a nossa energia não é grande coisa, nós estamos confinados dentro de uma capa fluidoplástica chamada perispírito ou corpo astral. E quando nós estamos encarnados, nós geramos, esse perispírito gera um corpo físico à sua imagem e semelhança. É assim que nós todos aqui neste momento estamos. Então surge lá no espírito uma emoção qualquer. Essa energia, essa vibração, como nós estamos encarnados, ela vai para a mente que fica no perispírito, e dele vem para o corpo físico e se materializa aqui na terceira dimensão. Por exemplo, rir, chorar, cantar, ouvir, ficar com raiva, tá? Como é que funciona isso a nível energético? E, claro, quando a gente está encarnado, a nível químico. As emoções são formadas por 3 componentes. Tem o componente fisiológico, que são neurotransmissores, são humores cerebrais que determinam, quer dizer, eles são sintetizados a partir da energia vibracional que vem do espírito, passa para o perispírito, se materializa no corpo físico. Tem o componente social, a interpretação do outro. O fato de vocês rirem quando eu falo me mostra que eu estou num caminho mais ou menos bom, então eu vou seguir nesse caminho. Se vocês ficassem dormindo, eu já dei palestra com metade do povo dormindo. Aí eu percebi que o microfone estava desligado. Porque até aquele momento de eu perceber que estava desligado, eu falei, meu Deus, é a pior palestra que eu já dei na minha vida. Eu já estava pedindo perdão para os mentores e tal, né? Mas a resposta, o feedback, move o que nós somos. Vocês já perceberam? Você está numa situação social, né? E aí tem alguém que olha para você. Você olha também, dependendo da postura da pessoa, esse olhar se prolonga ou se interrompe. Você está conversando com alguém, a pessoa cruza os braços, você dá um passo para trás. Isso é instintivo. A gente reage à postura do outro, né? E tem o componente cognitivo, que é o modo como nós percebemos e interpretamos a energia do entorno. Já aconteceu de vocês entrarem num determinado lugar e vocês sentirem uma energia antagônica? Vocês abreviam o tempo de vocês ficarem lá, vocês modificam, vocês entram em alerta imediatamente. Vocês podem sentir enjoo de estômago, arrepio, dor de cabeça, começa a abrir boca, dá uma sonolência, um peso nos olhos, não é assim? Mas quando vocês entram num ambiente onde a energia é boa, você sente como se expandisse, vocês têm vontade de ficar ali, têm vontade de trocar energia, têm vontade de conversar. Isso é um componente que nós todos fazemos o tempo inteiro. Então, esse tripé, reação fisiológica, social e cognitiva, é que são a materialização das nossas emoções, né? A nossa mente está no perispírito, o cérebro está no corpo físico, e o cérebro é formado
ipsis literis, pela mente, né? Ela tem 3 partes, né? A primeira parte é o cérebro primitivo ou reptiliano, que é a massa branca, aquela parte nossa mais antiga relacionada estritamente à sobrevivência do nosso corpo físico. É ali que estão todas as funções do nosso corpo, coisa que a gente vem desenvolvendo desde o momento em que a gente virou reino animal, né? No reino mineral, a gente aprende as leis da física e da química. No reino vegetal, a gente começa a se elaborar em termos de respiração, de metabolismo, de digestão, de alimentação, de multiplicação de movimento. E aí a gente chega no reino animal, onde a gente começa a ter outros aprendizados até de preservação. A planta não pensa em preservação, ela pensa em multiplicação, ela vai fazendo lá suas sementes para que a espécie dela não morra, mas ela não pensa nisso, porque a planta não pensa, ela sente, ela sonha, mas a consciência não está expandida na planta a ponto de pensar. A consciência começa a despertar nos animais, onde ela vai evoluindo até chegar nos animais superiores, que é o cachorro, o gato, os grandes primatas, o cavalo, onde ali você passa a ter, inclusive, escolha. Alguém tem animalzinho de estimação em casa? Alguém tem? Levanta a mão. Isso. O seu animalzinho escolhe? Tem escolha? Manifesta vontade? É claro. Porque ali a consciência já está despertando. E chega no homem e parece que a gente, né, deveria continuar evoluindo, mas aí nós temos a manifestação das emoções que travam em muito o nosso progresso, né? Então, acima dessa massa branca, desse cérebro reptiliano, nós temos o que nós chamamos de cérebro intermediário paleolítico, né? Paleo, gente, eu não estou enxergando nada, que é o sistema límbico, que nós já vamos falar bastante deles, que a Margarete já falou um pouquinho na palestra dela. E a partir desse sistema límbico, que é a central das nossas emoções, ou eu sou assim porque o meu sistema límbico desse jeito é, vem a parte nova, que é a aquisição nova, que é o neocórtex ou a massa cinzenta, que exatamente diferencia o homem dos demais animais, porque a gente tem mais massa cinzenta, embora a gente não use, mas a gente tem. Esse sistema límbico, ele é composto por uma série de estruturas extraordinariamente bem desenvolvidas, muito bem planejadas, né? Onde se destaca a amígdala, o hipocampo, né? Os núcleos, onde você tem ali a memória emocional, a memória temporoespacial e a síntese dos neurotransmissores, as substâncias que vão fazer com que a gente reaja, quer dizer, a emoção que eu, espírito, sinta, que eu estou sentindo, no corpo físico vira um elemento químico, e esse elemento químico promove em meu corpo alterações. E é aí que mora o problema, pessoal, porque se promove alterações, pode me levar à saúde ou à doença, pode me levar à felicidade ou à infelicidade. E são estas substâncias químicas, são estas emoções que fazem com que nós estejamos presos aqui neste planeta de expiação e provas, que é um hospício, né? Numa boa vontade se chama de escola, mas a bem da verdade isso aqui é um hospício. Vocês lembram do olho de Horus? Os egípcios desenharam exatamente o sistema límbico. Veja, os egípcios sabiam da existência do sistema límbico. Como? É uma outra questão. Nesse sistema límbico, nós temos a glândula pineal, que é o principal órgão anímico do corpo humano. O que é o órgão anímico? É aquele que comunica a terceira dimensão com a quarta dimensão. A glândula pineal tem N funções, todas elas essenciais. Há anos atrás, na época que eu fiz a faculdade de medicina, eles achavam que ela só produzia melatonina, que era o pigmento que dá coloração para a pele. Hoje a gente sabe que ela está envolvida com o sistema de regulação do sono, da fome e da saciedade, da vontade sexual, da libido, etc. E o Sérgio Felipe, numa pesquisa inovadora lá em São Paulo, com outros pesquisadores do mundo, descobriu que a pineal da gente tem cristais de apatita, que é o mineralzinho. E esses cristais são mais volumosos em pessoas que têm mediunidade ostensiva. E o que a gente sabe, por estudos que a gente faz com os extraterrestres, é que cada um de nós tem uma mandala pessoal, um arranjo pessoal desses cristais de apatita. Não existem dois seres com o mesmo número e com arranjo especial que esses cristais de apatita são. Para que servem esses cristais de apatita? Assim como o chip do nosso celular, é para a gente receber as ondas que são compatíveis e similares a nós, e se você tem mediunidade ostensiva, para que estas ondas se transformem em uma comunicação mediúnica e você possa trabalhar e auxiliar
a você mesmo e aos seus irmãos, né? Dentro de nós, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem como a nossa mente é que regulariza todo esse trabalho. Nós temos dentro de nós um arquivo acástico chamado DNA. Tudo o que a gente foi, tudo o que a gente fez, tudo o que a gente aprendeu, de bom e de ruim, está escrito no nosso DNA. Então, quando a gente está no plano espiritual, que a gente quer nascer, quer reencarnar, o DNA que vai se manifestar aqui na Terra, nessa atual encarnação, que faz com que a Margarete tenha a voz primorosa que tem, e o Neymar tem o controle motor que tem, né? Essas coisas são desenhadas geneticamente para que você possa cumprir a missão que você se programou, para você possa cumprir a sua programação existencial. Mas isso não quer dizer que tudo que você fez antes esteja jogado fora, esteja esquecido. Está lá, adormecido, inativado. Muitas vezes ativado em determinados horários, em determinados momentos da sua vida, gerando aquelas doenças que você se compromete a ter, porque você, quando está no plano espiritual, a gente tem uma perda muito grande de noção do próprio tamanho. Você tinha essa noção? Você está lá no plano espiritual e você quer renascer, porque aqui na Terra é mais rápido a evolução, você desenvolve melhor, você consegue ser mais rápido no seu prosseguimento da rota evolutiva. Então, você fala para o seu, eu quero nascer, eu quero nascer, eu quero nascer. O seu tutor kármico pega e fala para você, então tudo bem, escreve o que você quer fazer. Você fica meses escrevendo e entrega para ele 8.000 folhas rigorosamente bem feitas. Ele olha para aquilo e fala, nossa, tudo isso? Você fala, sim, tudo isso. Ele pega, depois de um mês, ele te devolve das 8.000 folhas 200. Você já pega um choque, você, como assim? E o resto, né? Aí você fala, bom, tudo bem, eu vou comer essas 200, fazer o quê, né? Um pequeno parte, eu poderia fazer muito mais, mas tudo bem. Ele fala, então agora vamos apresentar isso para os responsáveis pela reencarnação, porque nada acontece que não gere consequências, tudo que acontece gera consequências. Então, o nascimento de uma pessoa altera todo o planeta. E então aquelas 200 páginas vão para o Instituto de Reencarnação, que uma semana depois te devolve 20 páginas, das 8.000 iniciais que você tinha desenhado. E quando você nasce e começam os problemas da vida de vir, você acha que aquilo é um absurdo. Como que você está passando por tantas coisas e você não merecia passar por aquilo? E você queria passar por 8.000 páginas. E as 20.000 já são um problema para você. Esse arquivo acástico que nós temos está escrito aqui no nosso cromossomo, que desenroladinho tem a estrutura do DNA, que foi traduzida aí para a gente por 2 gênios científicos maravilhosos, né? E nós vamos falar da epigenética, que é uma ciência nova, ela vem de 1990, que passou a estudar o DNA de uma forma muito mais profunda e criteriosa. Porque o DNA dava para você uma determinação genética, é aquele ponto. E a epigenética vem falar para você, pode ser aquilo e pode não ser. Ela alterou muito a visão que nós temos hoje sobre o nosso próprio DNA. Porque você veja, o mesmo gene é a lagarta, o mesmo gene é a crisálida e o mesmo gene é a borboleta. É o mesmo gene que em diferentes estágios da nossa vida se manifesta de uma forma diferente. Entenderam? Isso é epigenética. E a epigenética, ela fala muito, a genética fala em mutação, a epigenética fala em alteração. E essa é que é a verdade, não existe mutação. A mutação é salto quântico. É você passar do reino vegetal para o reino animal, do reino animal para o reino nominal. Isso é uma mutação. Mas o que acontece ao longo da nossa manifestação em determinado reino, isso é alteração. E a epigenética diz que a gente tem genes ativos e genes inativos. E a nossa vida é exatamente isso, a manifestação dessa atividade ou desatividade. Voltando lá para a energia dos sentimentos. Então, você tem o espírito, que você tem uma energia lá amarela chamada inveja. Ok? Eu olhei para Margarete, escutei a Margarete cantando e eu tenho profunda admiração por ela, mas digamos que eu quisesse ter a voz dela. E eu vou cantar nessa Sundorma, não vou fazer isso, porque seria assim um crime capital fazer com vocês. Mas a minha inveja está lá no espírito. Ela se manifesta imediatamente no perispírito como uma onda de energia. E segue para o corpo físico, provocando no corpo físico uma alteração física, fisiológica, química, e não apenas elétrica. Então,
O que acontece? Essa alteração genética, a inveja, a alimentação desse sentimento chamado inveja, ela altera o meu código genético. Genes que estavam inativos, a inveja, essa alteração química, desenrola, desbloqueia e eles passam a ficar ativos. E vocês já vão ver as doenças que eles provocam. Para vocês terem uma ideia da força da nossa mente, o Masaru Emoto, que a Margarete falou, que fez aqueles experimentos com as moléculas de água, fez um experimento da emoção com arroz. E eu vou passar para vocês agora. Você pode soltar o filme para mim, por favor? Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, Vocês estão conseguindo ler? Para só o filme, só um pouquinho, por favor. Ele pegou arroz, grãos de arroz crus, colocou em 3 copos iguais, com a mesma quantidade de água e cobriu. Por um mês, ele teve um comportamento diferente com cada copo. O primeiro copo, ele dizia palavras de amor. O segundo copo, ele xingava. Você é burro, você é estúpido, você é feio. E o terceiro copo, ele ignorava. Então, agora vocês não precisam ler, mas vocês vão entender o experimento. Pode soltar, por favor. Agora você pode reproduzir o vídeo. É um convite para eu cantar nessa norma. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, thank you to Dizer obrigado para o primeiro pote, you're an idiot to the second, idiota para o segundo, e ignorou o terceiro. And the third one, he completely ignored. Depois de um mês, gente, o vidro para quem ele falava obrigado, o arroz começou a fermentar com um agradável aroma. O vidro que ele chamava de idiota ficou escuro, apodreceu. E o vidro que ele ignorou mofou. Então, veja, essa experiência, né? Pode tirar o vídeo, por favor. Ele falou, imagina o que a gente faz com as crianças. Porque muitas das consequências do que nós somos hoje como adultos se refletem ao que a gente era criança quando ouviu. O pai que fala para você ou a mãe, você é burro, você é feio. Você passa um adulto que passa a acreditar que você é burro e feio. Essa é a realidade, né? Agora, se isso é realidade, gente, para o arroz, é realidade com tudo. E está envolvido com o nosso DNA. Tem um experimento chamado Efeito Isaías, que foi feito porque os americanos, os russos, os ingleses, franceses, chineses e tal, querem criar o super soldado, aquela criatura que receba a ordem de matar uma mulher grávida e vai lá e mata e ponto. É isso que eles querem. Então, eles tiraram as células da bochecha do soldado, que você pega com um cotonete, separaram, colocaram essas células numa placa de cultura, ligaram eletrodos na placa e eletrodos no soldado. E passaram imagens para o soldado da infância dele, da mãe, do cachorro, de guerra, quer dizer, prazer e dor, emoções boas e ruins para esse soldado. A resposta das ondas mentais desse soldado era exatamente igual à resposta das células do soldado. Aí eles falaram, bom, como a placa das células dele está no mesmo ambiente, vamos afastar, porque está entrando no seu campo de vibração. Puseram na sala do lado, continuava respondendo igual. Eles afastaram essas placas 80 quilômetros do soldado e a célula continuava respondendo à emoção do soldado. Aí passou para um instituto do coração e da mente nos Estados Unidos, pegou paranormais treinados da CIA e fez esses paranormais serem treinados em emitir emoções no limite, amor, ódio, inveja, ingratidão, etc., misericórdia. Pegaram células do útero de mulheres, portanto, nada a ver com esses paranormais, e submeteram ao mesmo nível, colocaram as células em placa de cultura, eletrodo nas placas, eletrodo nos agentes. E falaram para os agentes, sintam ódio.
Pegaram esse material genético, levaram no microscópio eletrônico e viram que a emoção ódio destruía a molécula do DNA. E falaram para o outro agente, sinta a gratidão. E essa molécula do DNA alargou, cresceu, ficou luminosa. Aí pegaram a molécula que estava destruída e levaram para o agente da gratidão e falaram, sinta a gratidão. Não só restaurou, como curou essa molécula de DNA. Então, as nossas emoções alteram radicalmente o nosso DNA. A inveja, nós sabemos hoje, é responsável por causar pressão alta, dor no peito, arritmia, gastrite, úlcera, colite, asma e alergias, enxaqueca, mal de Alzheimer, diabetes, artrose, tendinite, baixa imunidade, catarata e psicose. A inveja faz com que você vá lá e mate a pessoa que era sua companheira, seu companheiro, porque ela não pode ser feliz com outra pessoa. A inveja faz com que você difame uma pessoa porque ela brilhe e você não. Você tem raiva, aquela pessoa não é sua, então vamos destruir essa pessoa. A inveja faz com que você olhe para a sua imagem no espelho e você veja um ser deformado e horroroso que você não quer olhar para ele. Porque você não acredita que você merece ser feliz. Então, a inveja é um sentimento muito poderoso, né? O Ésquilo disse que está no caráter de muitos poucos homens admirar sem inveja um amigo que prosperou. E isso é uma realidade. É muito da satisfação pessoal. O Chico Xavier falou que planejar a infelicidade dos outros é cavar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. E é triste quando as pessoas precisam criticar e encontrar defeitos nas outras para se sentir um pouco melhor. Porque é por isso que você diminui o outro. Porque você acha que você é tão pequeno que o outro você tem que reduzir a zero, porque ele não pode aparecer mais do que você. É isso que a inveja nos torna, pessoas mesquinhas, né? E qual que é a cura para isso? Francisco de Assis falou, enche de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. O bem do outro é o meu bem, faz bem para o planeta, faz bem para mim. E o Chico disse, precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. E esse momento que nós estamos vivendo na Terra, é essencial que a gente compreenda isso que o Chico falou. É essencial que a gente perceba a nossa significância para o universo, para o mundo, né? Vocês já ouviram falar da grade energética planetária? São linhas de energia que existem na Terra com diferentes funções e todas elas voltadas à manutenção da vida nos níveis diferentes da Terra. Então, nós temos uma linha de energia muito lenta, que corre muito profundamente na Terra, chamada energia telúrica, que visa a manutenção da vida no sentido mais primário da Terra. Na superfície da Terra, nós temos as linhas de lei, que correm a Terra, né, criando pontos de força, pontos de luz, pontos de dor. E a mais alta dessas camadas de energia é a camada de ressonância de Schumann, que fica na nossa estratosfera, onde se formam os relâmpagos, e que é uma camada de ressonância, né? Essa camada é o marca-passo planetário. Ela está acelerando já, aí há uns 20 anos ela está acelerando. E ela interfere rigorosamente com as nossas ondas mentais. Hoje, a humanidade já deveria estar vibrando mais em ondas alfa, que é a onda da meditação, a onda da aquisição do conhecimento, para que essa acelerar de Schumann nos encontrasse no estado de harmonia. Como nós estamos no campo oposto, nós estamos enlouquecendo. E o que a gente está vendo é loucura, não é? Quando foi que a gente viu tantas coisas anormais como as que têm acontecido? Esses estupros coletivos na Índia, aqui no Brasil, o que estão fazendo com os animais, a destruição da natureza, a corrupção fazendo com que pessoas destruam um país para terem poder, para terem dinheiro, e são todos iguais, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente está nessa humanidade por afinidade, nós não somos diferentes, nós somos iguais. Então, vejam, essa grade energética do planeta Terra, ela está ligada a nós pela nossa própria grade energética. O nosso campo áurico, né, se comunica com essa grade energética do planeta. E os extraterrestres dizem muito isso para nós, né? Um dia eu falei para o ser das Pleiades com quem a gente trabalha, o nome dela é Sheliana,
Porque você tem aqueles momentos de loucura, né? Eu tive um momento de loucura, eu falei, Sheliana, eu quero ajudar a salvar a Terra. Ela falou, cure-se. Eu falei, não, você não entendeu, eu estou muito bem de saúde. Eu quero ajudar a salvar a Terra. E ela repetiu, cure-se, unidade. Ela me chama de unidade para eu ter bem noção que eu não conto nada, né? Aí eu falei, pela terceira vez, eu falei, não, acho que você não entendeu, eu quero ajudar a salvar a Terra. Ela falou, unidade, enquanto você tiver a doença emocional, você está matando a Terra, não salvando. Portanto, cure-se. Percebam. Essa ligação que existe entre a grade energética planetária e o nosso campo de vibração, o nosso campo de repercussão, é um mecanismo de feedback. Eu mando para a Terra alegria, misericórdia, satisfação e gratidão, e nesse momento eu fortaleço a grade energética e eu curo a Terra. Se eu mando para essa grade inveja, raiva, medo, ansiedade, desesperança, egoísmo, eu estou fazendo a Terra doente. Nós temos um poder ilimitado em nossas mãos, e a epigenética está provando isso cientificamente. Nós somos capazes de alterar o nosso destino. Se eu nasci com a predestinação de ter câncer, e eu mudar quem eu sou, eu tiver mais gratidão e misericórdia, e sentir alegria por tudo que me é dado, e por tudo que eu conquisto, eu impeço esse câncer de se manifestar em mim. Ou eu faço o câncer se manifestar em mim, se eu tiver sentimentos pequenos. Então, é preciso que nós mudemos a nossa forma de olhar a vida e deixemos de olhar de uma forma pequena, trocando isso por uma forma mais fraterna, mais ampla. Se a grama do vizinho está mais verde, Deus o abençoe, vou pedir lá uma muda para pôr no meu jardim, porque aí eu vou trazer esta verdura para mim também. Se alguém tem sucesso, cara, você está bem, você está alimentando a grade energética da Terra, você está ajudando a Terra a sobreviver. Valeu, obrigada. Se eu tenho sucesso, bárbaro, eu conquistei. Mas é preciso que a gente entenda que cada momento de luz significa uma esperança para que o planeta Terra permaneça. E enquanto a gente está aqui, nós precisamos que esse planeta viva. E nós temos esse poder. Não é o Obama que, apertando um botão, pode destruir o planeta Terra. O poder dele para o planeta é igual ao meu poder, ao poder de cada um de nós. Então, se nós compreendermos isto, nós poderemos mudar o destino. E, em vez de termos uma transição de dor, de agonia, de desespero, esta transição planetária pode ser mansa, pode ser suave, e nós todos nos beneficiarmos disso. Então, a inveja faz com que a gente caminhe no sentido da catástrofe pessoal. Porque tem muitas pessoas que me escrevem, vai ter tsunami, vai ter terremoto. Eu falo, filho, tenha preocupação com o terremoto da sua alma, com o tsunami do seu medo, porque é esse que te destrói, não é o outro. Então, que nós sejamos fortes o suficiente para dominarmos aquilo que nos torna infelizes, e o que nos torna infelizes é a inveja, é o medo, é a ansiedade, que nós possamos ter um comportamento mais fraterno, mais aberto, de sentirmos realmente gratidão por tudo que nos chega, porque tudo que nos chega é exatamente o que nós precisamos para sermos felizes. E ser feliz significa evoluir. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos o carinho. Aqui estão os meus contatos, né, se alguém quiser conversar comigo. A gente trouxe palestras e livros, o nosso trabalho da Margarete e meu é voltado para a Casa do Consolador. A gente distribui todo domingo 500 almoços para pessoas de rua, 4 toneladas por mês de mantimentos, 1 tonelada de ração e cerca de 30 enxovaizinhos para pessoas carentes, né? O nosso trabalho é para isso. Quem quiser conhecer está lá, quem quiser bater papo também, porque a melhor parte do congresso são as conversas que a gente tem. Agradeço a todos o carinho e a atenção. Muito obrigada.